Quem encontrou João 3,16, diga: eu achei, pastor Jonathan. Assim está escrito na palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, igreja? Pode tomar teu assento em nome de Jesus, e eu peço toda a sua atenção agora. Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. E isto me encara bem dentro dos meus olhões assim, desse jeitão. Eu tenho certeza que vocês, como bons estudantes e por que não frequentadores, inscritos da escola bíblica dominical, já fizeram estudos profundos acerca desse versículo. Existem alguns que até mesmo tomam a liberdade de dizer que esse versículo é o carro-chefe, porque através desse versículo nós percebemos que existe uma obra missionária, onde Cristo é o primeiro missionário. Existe uma boa oferta, onde o ofertante é o próprio Deus. Existe a dinâmica da perdição da humanidade, mas também existe a redenção dessa mesma humanidade. Aqui diante de vós está o versículo que é uma coluna dentro dos evangelhos. Porque Deus amou, é que tudo isto está acontecendo. Se Deus não houvesse amado, nenhum de nós estaria aqui dentro agora para dar glória a Ele. É por isso que eu acredito e eu posso dizer que o amor é uma das, se não a maior força que existe no universo. E talvez você diga: pastor, a maior força é Deus. Sim, é por isso que a Bíblia faz questão de dizer que Deus é, não tem. Deus é amor. Quem tem, tem porque não é em completude, mas se Deus é porque Ele é um amor perfeito. É por isso que eu digo sempre que não existe mais como melhorar o amor de Deus. Não tem mais para onde o amor de Deus crescer, porque já é um amor perfeito. Então não há nada que você faça a mais que faça Deus te amar mais, e nada que você deixe de fazer que faça Ele te amar menos. Mas como nós veremos nos próximos momentos, talvez o problema nunca foi falta de amor, porque de fato Deus ama. E eu digo que é a maior força do universo, porque foi o amor que fez o ser mais poderoso fazer o que fez. Se não fosse o amor, Deus não tinha manifestado poder. Se não fosse o amor, Deus não tinha manifestado redenção. Se não fosse o amor, Cristo não tinha descido à terra, juventude. Então é por causa do amor que Deus fez o que fez por cada um de nós, e vós que me ouve aqui esta noite. Só que eu preciso ser categórico no que eu vou falar. E eu sei que dói, mas cura. Eu acabei de dizer a vocês que o problema nunca foi amor, porque através do amor se manifestou o perdão de Deus. Mas de fato existem muitas pessoas na terra que não compreendem como esse amor funciona. Existem alguns mesmo que dizem: se o teu Deus ama tanto e é tão perfeito, por que vai jogar pessoas no inferno? E outro dia eu conversava com um jovem e dizia: Deus não vai jogar ninguém no inferno. O que Deus vai jogar é o inferno no lago de fogo. Mas quem vai para o inferno, dizia ele, vai com as próprias pernas. Porque Deus já perdoou todos que estão na terra por causa do seu amor. Mas nem todos que estão na terra aceitam o perdão de Deus. Porque o perdão de Deus só pode ser aceito nos termos de Deus, não nos meus termos. Se fui eu quem quebrei a linha de amor, então eu tenho que aceitar o que me foi imposto através desse amor. Eu poderia, por exemplo, usar a minha dinâmica de relacionamento com a minha vaza e dizer a vocês que o nosso amor que eu tenho por ela e ela tem por mim é um amor de via de mão dupla. Porque eu faço algo por ela, ela faz algo por mim. Até mesmo a oratória, ou a oração, conversação, relacionamento que eu mantenho com ela. Para eu poder falar a ela, eu lanço palavras a ela. Para ela falar a mim, ela lança as palavras de volta a mim. Então vocês percebam que esse amor é uma via de mão dupla. Enquanto ela faz, eu aceito, eu faço, ela também aceita. Então eu faço uma dinâmica, e eu sei que parece que vai dar um nó na sua cabeça, mas segure somente um pouco esse pensamento agora. Qual pensamento, pastor? É que se eu não fizesse nada do que fiz por ela, para mostrar o amor que tenho por ela, ou para provar o amor, talvez ela não daria o amor dela de volta a mim. Se lá atrás, há 10, 11, 12, 13 anos, quando eu vi ela dentro da congregação de Parque Maria, lá em Belfor Roxo, e disse: vaza linda de Jesus, quero casar contigo, te amei. Se eu não lançasse quem eu sou diante dela, e não manifestasse quem eu sou, como é que ela poderia me amar se não me conhecesse?
A mesma dinâmica do amor e desse pensamento que eu tenho pela minha esposa, e que fique claro a cada um de vocês que está me olhando de olho arregalado agora. Ela só me ama porque eu fiz algo por ela. E eu só amo ela porque ela fez algo por mim. Ela se deu a conhecer, abriu o coração, abriu a mente, abriu a alma. Eu enxerguei quem ela era. Eu a conheci, por isso a amei. Ela me conheceu, por isso ela me amou. Esse mesmo tipo de pensamento também existe na dinâmica divina. Do porquê Deus nos conheceu é porque Ele nos ama. E talvez você diga, já sei, Deus me conheceu quando eu estava na barriga da minha mãe. Só que não, como conhecemos em Jeremias capítulo 1, antes mesmo que eu te formasse no ventre ou na barriga da tua mãe, te conheci. E do porquê conheceu é que abriu o leque para o amor poder existir. Se Deus conhece, ama aquilo que Ele conhece. Só que é diferente, porque embora eu ame a minha esposa, ainda sou limitado na minha capacidade. O meu pensamento é limitado, meu corpo é limitado, minha mente é limitada. Então eu nunca vou conseguir conhecer ela por inteiro, nas entranhas da alma dela, do coração dela, do pensamento dela e vice-versa. Só que eu quero lançar uma palavra a quem está na galeria aqui embaixo. É que eu não posso conhecê-la por inteiro porque eu tenho limites. Agora um microfone na mão de quem puder me responder, qual é o limite de Deus? Quem é que pode passar uma fita métrica nele e dizer, Deus, teu pensamento só vai até aqui, teu coração só vai até aqui, teu poder e nível de capacidade de conhecimento só vai até aqui. Se Deus não tem limites, então Deus tudo conhece. Ele conhece os meus acertos, mas também conhece os meus erros. Conhece quando eu estou forte, conhece quando eu estou fraco. Meu Deus, Ele me conhece antes mesmo de eu existir, porque está na Bíblia. Antes que eu te formasse, já te conhecia. E as nações te dei, dou porque é meu, rapaz. Agora a dinâmica inverte. Porque se Deus me conhece por inteiro, eu também preciso conhecê-lo, pastor. Porque nós, enquanto nascemos, sabemos que a nossa mentalidade evolui com o passar dos tempos. E nós temos a oportunidade de conhecer quem Deus é. Ninguém pode nascer conhecendo quem Deus é. Embora haja algumas indicações na dinâmica da natureza humana, que nós possamos ter uma inclinação. E está aqui que eu abro um parênteses e eu não estou com pressa de falar isso aqui. A inclinação que existe dentro de cada ser humano é o que define se a pessoa é uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. E a pessoa pode desnivelar ou nivelar o seu nível de inclinação. O que eu estou falando a vocês é o que aconteceu no Jardim do Éden, chamado dentro do hebraico de Yetzer Hará e Yetzer Havó, que é inclinação para o bem e inclinação para o mal. Adão estava inclinado para o bem, que era Deus. Mas no dia que a oportunidade de pecado se apresentou diante dele, foi ele quem escolheu fazer a sua própria inclinação para o mal. Não foi Deus quem o inclinou para o mal. Eu faço essa retórica novamente, para que vocês entendam que Deus não criou Adão com inclinação para o mal. Deus criou Adão perfeito dentro do Jardim do Éden, o colocou. Foi Adão quem teve a oportunidade de pecar junto com Eva e entregou seu coração ao pecado. Eu vou apertar essa tecla mais fundo. Estamos falando de amor ainda. Quando Adão pecou em carne, tu é livre dentro do jardim. Ih, Jesus, estou entrando em amor e talvez eles não estejam vendo. Tu é livre para fazer o que tu quiser. Só que Adão, não é a única vez que eu vou descer dentro do jardim, não. Não é não, Deus? Não. Porque a primeira coisa que Deus faz quando Adão peca é: aonde tu estás? Ouvi alguém soprando aqui no meu canto. Você quer ver que Deus não é a primeira vez que entra no jardim? Eu vou fazer uma pergunta a quem está na galeria com muita calma. Deus é onipresente, sim ou não? Se é onipresente, não está em todos os lugares ao mesmo tempo? Se está em todos os lugares ao mesmo tempo, não está onde Adão se escondeu? Se está onde Adão se escondeu, por que pergunta onde estás? Gostei do sorriso do vaso. Deus nunca perguntou onde estás porque perdeu Adão. Deus já estava onde Adão estava. O que Deus estava gritando para Adão, pastor, era mais ou menos isto: Adão, eu estou aqui no teu esconderijo, mas vou me manifestar lá na porta. Quando eu gritar onde tu estás, não é porque eu te perdi, não, estou te vendo. É você que me perdeu lá, volta. Vocês deram glória, vou falar olhando para o alto. Vocês querem ver como é que Deus não se manifesta em qualquer lugar? Ele é onipresente, sim ou não? Novamente você confirmou. Se a onipresença está em todos os lugares, mas não é obrigado a se manifestar em todos os lugares. Deus está aqui, mas também está na roda de samba, está se manifestando lá, porque ninguém está invocando Ele lá.
Você está sentindo Ele aqui porque tu está invocando Ele aqui com a tua adoração. Ele só se manifesta onde é invocado. Por isso tem diferença entre as árvores que Adão se esconde e a porta do jardim que Deus se manifesta. Deus nunca marcou encontro entre árvores. Deus marca encontro na porta. Grava isso que eu estou falando agora. Tem um local determinado de relacionamento com Deus. Quando Deus grita onde estás, o que diminui não é amor. Porque amor sempre vai ser o mesmo. Se amor é perfeito, não muda. O que diminui é nível de relacionamento. Adão, tu se afastou. Eu não me relaciono com você aí. Eu vou abrir um parênteses que eu estou vendo gente me olhando de olho arregalado. Pastor, Deus se relaciona comigo em qualquer lugar. Não, você carrega Ele para qualquer lugar. Mas existem locais e tempos definidos de relacionamento. Você quer ver só? Como Deus sempre vai chamar alguém ao posicionamento para depois ter relacionamento. Você lembra de Jeremias? Quando Deus olha para Jeremias, eu não estou preocupado de arrancar-se glória, e diz assim: rapaz, quero falar contigo. Então fala. Não falo em qualquer lugar. Levanta e desce. E lá tu ouvirás as minhas palavras. Espera aí. Se ele já está falando, como é que ouve a palavra lá? É porque o texto está indicando: enquanto tu não estiver na posição de relacionamento para eu manifestar o meu amor, a minha palavra para você é só uma: posição. Posição. Se me ama, posiciona. Se me deseja, posiciona. Não adianta chorar, não adianta arrepiar, não adianta entregar oferta grande, não adianta dizer que me ama. Quem me quer se posiciona na minha presença. É por isso que não é obrigatório, é convidativo. Eu sei, e tu também sabe. E Jesus, cheguei aonde tu mandou. Que Adão não conseguiu manter estruturado o amor que tinha por Deus. Caiu, pecou. Quem ainda me ouve, diga glória a Deus. Imagine que Adão ficou de pé. E não ficou de pé porque quis. Ficou de pé porque quando pecou, Deus não desistiu. E se o tema desse congresso foi por você, olha o que Deus fez. Acha que quando Adão pecou e os olhos se abriram, Deus manifesta a voz na porta do jardim, Adão se esconde entre as árvores. E Deus chama ele à sua presença. Se fosse para matar, já tinha matado no ato. Deus deixou ele fazer muita coisa, chama na frente, aponta o dedo. E se fosse no português claro, a juventude diria assim: a olaria é minha. Ainda tenho barro para fazer outra Adão e Eva. Não preciso de você, não preciso de você, não preciso de você, não preciso de você. Posso sentar no mesmo trono, começar tudo de novo. Não sou Deus por causa de vocês. Gostei do temor que repousou na igreja. Deus fez porque precisa de mim. Não. Deus pode jogar na lata de inferno agora, não perde 1 grama de poder. Tu entendes que a urgência não é dele, é tua. Ele não precisa de você para provar quem ele é. Se não precisa, por que faz o que fez? Aqui está a perfeição do amor de Deus. Eu disse a vocês que a minha esposa fez algo por mim e eu por ela. Abrimos o coração e a alma um ao outro para que ela me conhecesse e eu conhecesse ela. Agora, o que foi que vocês fizeram para Deus te amar? Vou perguntar de novo. O que foi que vocês fizeram para Deus poder te amar desse jeito? Dei meu dízimo, Deus também ama quem não dá dízimo. Dei a maior oferta, Deus também ama quem não tem R$1 para dar de oferta. É porque eu estou santo, Deus também ama quem está em pecado lá fora, só não ama o pecado. É porque eu nunca cheirei, Deus também ama quem está cheirando, só não ama a cocaína que está botando para dentro. É porque eu nunca falei um palavrão na minha vida, Deus também ama boca suja, só não ama o palavrão que sai da boca. Eu nunca adulterei, Deus também ama o adúltero, só não ama o adultério que está cometendo. Eu nunca desviei, Deus também ama quem caiu, só não ama a queda que está acontecendo. O que é que tu fez para Deus chamar desse jeito? O que é que tu entregou para Ele poder chamar desse jeito? Vocês começam a entender que não tem um porquê humano de Deus chamar desse jeito. Pastor, eu sei porque Deus me ama. Me prova na Bíblia. Ele me ama porque entregou o seu filho. Não, isso é consequência, não é origem. De Gênesis a Apocalipse já procurei, se tu achar me mostra. Não tem a origem do amor de Deus por vocês.
Eu não sei por que Deus te ama. Agora tu vai contender contra esse amor? Se tu quiser, tu pode sair do amor dele, porque tu nunca foi escravo dentro da casa. Tu é tão livre que é livre até para desviar, se você quiser. E leia-se Lucas 15, filho pródigo, que é filho, mas nunca esteve preso dentro da casa. Quando bateu no peito dizendo, vou sair, o pai disse, a porta é ali porque tu é livre, mas do jeito que tu é livre para ir, tu também é livre para voltar. Não vou atrás de você, estou te esperando na porta. Está na Bíblia. Quando Deus quiser, Deus me arrasta. Vai ficar onde tu está então. Porque o que está na Bíblia é quando o filho começa a voltar, é que o pai vai ao encontro. Ir ao encontro não é ir atrás. Estou vendo gente me olhando de olho arregalado. Quando Deus me quiser, me levanta. Tem que ter uma atitude. O filho se levanta, posição, lembra? E depois que posiciona, começa a retornar ao caminho. Talvez não tenha força de voltar para casa, mas o pai só precisa de uma primeira atitude para ir lá, pegar e resgatar de volta. O pai nunca vai te arrastar, porque eu vou especificar o que eu estou falando sem pressa, já que é para mastigar gostoso esse alimento. Eu nunca forcei minha esposa a dizer que me ama, e ela nunca me forçou a me dizer que amo ela. Porque imagina Deus entrar aqui, apontar o dedo e dizer, diz que me ama, diz que me ama, bora, diz que me ama, vai, me adora, diz glória, vai, dá logo aleluia para o meu nome. Deus faz isso. Tu diz que ama Ele se tu quiser. Porque o que é que soa mais verdadeiro? Um amor forçado ou um amor livre? É alguém dizer para você na tua cara, diz que me ama, que eu estou mandando? Tu vai dizer, então te amo porque tu mandou eu falar. Ou ninguém pedir nada e tu se apresentar diante de Deus e dizer, ninguém precisa dizer nada, eu te amo. A liberdade consiste em si no verdadeiro amor. Por isso Adão era livre para escolher, porque através da escolha se prova se o amor é verdadeiro ou não. Quem entendeu isso aqui que eu falei até aqui, diga glória a Deus. Estou numa linha de pensamento ainda, eu não estou com pressa, vai comendo Bíblia. Se pela liberdade eu provo que o amor é verdadeiro, só pode se provar que um amor é verdadeiro através de liberdade. É por isso que Deus nunca vai te forçar a ficar firme na presença. Se tu quiser a ajuda dele, Ele te ajuda. Se tu quiser poder, Ele manda poder. Quiser glória, Ele envia glória. Quiser unção, Ele te capacita com unção. Agora, amor é a mesma proporção de adoração. Deus nunca vai forçar ninguém a adorar aqui dentro. Dá glória se quiser. Pastor, dá glória se quiser? É. Porque quem alinha o coração no de Deus e sabe, conhece quem Ele é, não precisa ficar sendo cutucado para adorar. Se eu sei a quem dou glória, para que preciso receber incentivo para adorá-lo? Eu já sei quem Ele é. Não precisa alguém ficar, dá glória, pega. Não. Você quer ver como é que Deus não te força a adorá-lo? E eu estou falando isso aqui de propósito. O Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em o quê? Nunca levantou, nunca puxou e disse fica de pé e me adora. Não, Ele levanta pregador, pastor, levanta presbítero, diáconos, evangelistas, levanta cantores, levanta tocadores, instrumentistas, levanta obreiros. Agora adorador, Ele só procura, é livre, dá glória se quiser. E se Ele acha, se Ele acha, sentindo Ele aqui. Amor é a mesma coisa, vasos. Deus não levanta quem o ama, Deus procura aqueles que o amam. E do porquê procura é que aquele dia Ele entrou no jardim do Éden. Estou gostando da linha regalar. Ele apontou o dedo na cara de Adão, no português abrasileirado. Ele poderia dizer, rapaz, não preciso de tu para nada. Te jogo no inferno, crio outro perfeito. Mas, quer saber de uma coisa? Eu te amo. Me ama porque não tente entender porque te amo, mas eu vou te explicar o que eu vou fazer agora. Fazer o quê? Imagine, Adão, que tu é um celular. Eu te criei zerado, te botei peça por peça, te deixei livre. Não fui eu quem te quebrei, você se quebrou sozinho. Porque não foi o oleiro quem quebrou o vaso se quebrou na mão do oleiro. Está na Bíblia.
Jeremias 18, lê depois. Deus não quebra, é tu quem se quebra na mão dele. Não me venha jogar culpa em Deus. Não foi porque Deus me apertou. Não, tu se quebrou. Os apertões de Deus são para reformar aquilo que eu mesmo quebrei na minha vida. Deus está me quebrando, é para te refazer. Deus não te quebra para te destruir. É tu quem se quebra para se destruir na mão dele. E ele pega o que está quebrando e refaz. Agora olha, imagina que esse celular está na minha mão. Eu criei ele, deixei ele livre. Eu me relaciono com ele, eu falo com ele, ele entrega a voz para mim. Só que um belo dia eu fui manuseá-lo, percebi que ele estava quebrado. A câmera não funcionava, a tela estava trincada, o sistema não estava funcionando. Estava agarrado, cheio de vírus do lado de dentro. Eu falei, rapaz, fez o que eu mandei tu não fazer. É o seguinte, tu acessou a internet sem antivírus, rapaz. Ah, que o vírus entrou. Tu está contaminado. Eu vou te consertar. Por que tu vai me consertar? Porque existe uma retórica, isso aqui que eu estou falando não é da minha boca para fora. A minha mãe é psicóloga, formada em psicologia. E sabe o que a minha mãe explicou para mim um dia, jovens? Ela disse assim, moços e moças, Jonathan, só tem um jeito da gente não abrir mão de uma coisa que está se quebrando. Eu como, mãe? Aí ela disse assim, já reparou que tem gente que está com o carro caindo ao pedaço? O carro é de 1980, 90, mas a pessoa não vende. Aí tu pergunta para ela, por que tu não vende? Pega esse dinheiro da entrada. Não, porque eu gosto desse. Já se envolveu emocionalmente. Já viu que tem gente que mora numa casa, assim que pode, vou vender tudo e vou trocar. Mas tem outros que podem trocar e não trocam. Já se envolveu emocionalmente. Já viu pessoas que estão em relacionamento tóxico? O camarada faz e acontece, bate, a mulher faz e acontece, mas não consegue largar. Já se envolveu emocionalmente. Tem que cortar aquele laço. Imagine Deus olhando para o seu lado e dizendo assim, quero te consertar. Quer me consertar por quê? Você não entende que vai custar preço para consertar isso aqui que está se quebrando? É verdade, vai custar. Quanto será que vai custar? Imagina ele colocando assim no conserto. Aí o consertador pega aquele negócio e diz assim, ó, o estrago foi feio. Tu quer consertar mesmo? Eu quero. É $1 trilhão. Não, mas isso aqui está desproporcional. Eu não levei nem 0,1% para fazer isso aqui. Fiz quase de graça. Só peguei a matéria, reuni, levantei. E agora tu está falando que é $1 trilhão. Eu vou melhorar, $1 trilhão não, 1 trilhão de francos, que é mais caro ainda, a moeda suíça, do que dólares. Para que eu vou pagar $1 trilhão de franco para consertar o que está quebrado, que nem do mesmo jeito vai ser mais, se eu posso jogar fora e fazer uns 0 quilômetros novinho para mim? É muito mais caro consertar o que está quebrado do que jogar o que está quebrado fora e fazer um novo, colocar no lugar. Para que eu vou pagar esse preço tão alto? Para que eu vou pagar esse preço tão alto? Para que eu vou pagar um preço tão alto para consertar o que está quebrado? Imagina Deus orando para o seu lado e dizer, eu vou pagar. Vai pagar porque se é mais barato fazer outra? Porque eu já me envolvi emocionalmente. Se envolveu emocionalmente, rapaz, tu tem emoção? Tem. Deus se alegra, Deus se entristece, tem emoção. E qual foi a emoção que operou para ele me salvar? João, capítulo 3, verso 16. E Deus se envolveu emocionalmente de tal maneira. Aqui. E Deus se envolveu emocionalmente de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não permaneça quebrado, mas entre na olaria de Jeová, seja restaurado, cheio, e possa cantar para ele por toda a eternidade. Só porque tu levantou a mão para dar glória. Posso pedir a tua ajuda? Segure a mão de quem está do seu lado. É a primeira vez que eu estou te pedindo isso. Estou olhando para o relógio, não se preocupa não. Dá uma balançada santa na mão de quem está do seu lado. E diga, nem era para tu estar aqui, rapaz. Era para tu estar no inferno agora. Mas o Senhor Deus se amou de tal maneira, se envolveu emocionalmente com quem não valia nada, que pagou o maior preço do universo, só para tu poder cantar glória para ele. E aí,
Vai aproveitar a oportunidade ou vai deixar passar a glória para depois? Eu vou deixar da glória quem quer dar glória. Eu vou. Eu sinto ele aqui. Aleluia. Ele se envolveu tanto, profetas, que ele falou assim: pastor Juarez, preciso consertar. Vai consertar como, Deus? Da semente da mulher nascerá um que esmagará, pisará a cabeça da serpente. Ai, que eu estou sentindo ele aqui. Cheguei aonde Jesus mandou. 2000 anos atrás, veio um varão andando lá na Galileia, assim ó, lá em Jerusalém. Ninguém dava nada por ele, carpinteiro, filho de José e Dona Maria, nasceu nos lados de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa daquela favela, só que da favela de Israel, da Judeia, vem andando aquele varão galileu. Certo dia está João Batista batizando, todo mundo olhando para João Batista e dizendo: tu é o cara. Não, tu tem muitos seguidores. Quando tu prega, o povo entra no deserto, todo mundo te deseja, te quer, te ouve. João Batista para o batismo, o pastor diz assim: opa, vocês me conhecem, por isso respeitam a minha autoridade. Vocês sabem quem eu sou, sabem a quem eu prego, vocês estão do meu lado. Só que eu não sou digno de desatar as alparcas e as correias dos pés daquele ali. Quem é aquele ali, João? Aquele que vem ali é o Cordeiro que tira o quebrado de dentro do celular, que baixa o antivírus, mantém a conexão e nunca mais deixa se infectar de novo. Vem Jesus andando na Galileia. Vem Jesus abrindo o olho de cego. Vem Jesus multiplicando pão, transformando água em vinho. Vem Jesus levantando o coxo, curando o muro. Aí ele começa: é necessário que eu vá. Vou fechar minha Bíblia. Não, não vai não, Jesus, fica com a gente. Não, eu vou, para que o Pai vos envie outro Consolador. Não, Jesus, mas por que tu tem que ir? Eu estou consertando vocês, rapaz. Não, mas como é que tu conserta, Senhor? Eu conserto desse jeito. Vocês são tudo celular quebrado. Vocês vão entrar na loja de meu pai. A loja de meu pai tem nome, é Olaria. E hoje a Olaria vai ser a cruz do Calvário. E como é que a gente conserta lá dentro da Olaria, Jesus? 1 minuto e eu termino. Tiram ele da cruz do Calvário, colocam no túmulo. Ao terceiro dia, alguém vai procurar, a pedra está removida, o túmulo está vazio, olham para dentro e diz: cadê ele? Aí ouve uma voz dizendo: por que procura entre os mortos aquele que já está vivo? Volta e avisa que ele está de pé. A mulher volta correndo, reúne o povão e diz: Jesus está vivo, discípulos. Jesus aparece entre eles, ainda fica 1 dia. Eu estou resumindo e lá vai, terminei aqui. E diz: é necessário que eu vá. Não vou ficar aqui com vocês. Fica, Jesus, eu te amo tanto. Eu sei que vocês me amam. Vocês vão me ver de novo, mas eu preciso ir. Precisa ir por quê? Porque ainda não terminei de consertar vocês. Ainda estou remendando. E eu sei que no remendo de Jeová, ou no conserto perfeito de Jeová, se não tem fogo, não é perfeito. E Jesus, como é que tu vai resolver esse negócio de fogo? Vai acender fósforo? Vai pegar isqueiro? Não. Sou eu quem vou acender fogo, não. Só tem um que acende fogo, está sentado no trono de glória. Eu vou lá ao lado dele interceder por vós. Rogarei ao Pai. Enquanto eu estiver rogando, ficai em Jerusalém, porque do alto vocês serão revestidos de poder. Estou sentindo ele aqui, ó.
Estavam todos eles reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, tu conhece. Todos foram revestidos de poder. Poderia terminar aqui, mas termino com esta última frase: revestido de poder por um propósito, para anunciar o amor que carregamos. E que se você não souber pregar ou falar, que seja com a tua própria vida. Porque pregar não é só meter a mão no microfone, é ser uma carta que possa ser lida por onde passa. Para que, Jonathan Carlos? Para que todos saibam que em qualquer momento a última trombeta pode tocar, e podia ser agora. Jesus mandou terminar com isso aqui. E que se a última trombeta toca agora, você encontra o amor perfeito lá na glória, e para sempre estará na presença de todo esse amor. E ali não haverá mais separação, como houve no jardim do Éden. No jardim separa, na cruz liga, e na glória religa, reestrutura, restaura. Esta glória que veremos um dia também está aqui dentro da igreja. Nós não precisamos esperar chegar lá para sentir aqui dentro agora. Quer ver? Eu não te pedi isto até esse momento. Já sabe o que eu vou te pedir, não é? Te peço agora, segure na mão de quem está do seu lado. Terminei. Não gosto de pegar na mão de quem está do meu lado. Talvez tu já tenha me ouvido falar isso, vou falar de novo. Vai reclamar com Paulo que está na glória. Foi ele quem falou para Timóteo: desperta o dom que está em ti, que tu só recebeu depois que eu toquei a minha mão na tua cabeça e impus ela. Tu só tem porque eu te toquei, te toquei, te toquei, te toquei, te toquei, te toquei. Tem gente que nem era mais para estar viva. Só que nós não vamos casar com Jesus por paixão. Paixão é lá no mundo, com a cocaína, com a maconha. Nem deu tempo de falar nisso, outro dia eu volto. Que você usa agora, amanhã está escravizado, tendo que usar de novo. Porque paixão é passageira, só te dá um arrepio, uma coisa instantânea. Agora amor é decisão, ele vai durar para sempre. Nós não vamos casar com Jesus por um arrepio dentro de um congresso. Nós vamos casar com Jesus como um noivo, e ele como um noivo nas bodas do Cordeiro. Porque nós o amamos e ele nos ama. E se ele nos ama, sentiremos o transbordar de amor agora. Pastor, como é que nós vamos sentir isto? Eu lembro que quando eu fui casar com a minha vaza, eu dei um presente de casamento para ela. O noivo presenteia a sua noiva. Pastor, o que que tu deu? Eu dei aliança. Dei a aliança, presente de casamento, muitas outras coisas. Você sabia que Jesus também te deu aliança de casamento? Se tu ama, tu tem que botar essa aliança de noivado. Porque casamento é só quando entra na mão esquerda e tu ainda não casou com ele na glória. Pastor, eu quero colocar aliança de noivado. Mas essa aliança é diferente. Não é de ouro, não é de prata, é de fogo. O presente de casamento foi: rogarei ao Pai para que ele vos envie outro consolador. Quer noivar com Jesus de verdade? Tem que ter aliança de fogo agora. Por isso eu pedi para tu pegar na mão de quem está do seu lado, porque o Espírito já desceu em Atos 2. Está aí o presente de casamento. O presente de Jesus não é ouro, não é chave, não é casa, não é porta, não é carro. É ser cheio do Espírito Santo de Deus até o toque da última trombeta, até que esse amor seja manifestado na glória. Feche os teus olhos e não abre agora, em nome de Jesus. Terminei, não tenho mais nada para pregar a voz. Só sai vazio daqui hoje quem quer. Mas quem quer ser possuído, tomado, renovado, reestruturado por esse poder, por essa aliança de fogo e glória através do Espírito Santo, você tem 30 segundos para poder ser cheio e se encher do Espírito de Deus. Não sou eu quem te força a se encher, se enche quem quer. E se ele já desceu, é por isso que eu pedi para tu pegar na mão de quem está do teu lado. Ele não desce mais, já desceu em Atos 2. Ele transporta de um para o outro agora. De um para o outro agora. Ih, já pegou na galeria. E olha Jesus enchendo no corredor da igreja. Você tem 30 segundos para queimar nesta aliança de fogo. Eu amo ele e ele me ama. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Quem vai casar com ele? 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24. Era
para estar quebrada, mas ele te reestruturou. 23, era para estar morto, mas ele te ressuscitou. 22, era para estar no caixão, mas ele quebrou o laço, ele fechou a cova, ele quebrou a caixa de madeira. 21, era para estar na mão do diabo, mas ele te resgatou. 20, era para estar no inferno, mas ele abriu a porta estreita do céu. Eu não sei como tu entrou aqui dentro, mas eu sei como tu pode voltar para casa. Deus não vai te forçar a nada, mas se tu realmente ama Ele, chega de falar da boca para fora e vem firmar a aliança de vez com teu noivo. Ah, pastor, mas tem todo mundo me olhando aqui. É, casamento tem que ter testemunha, né? Noivado também. Já viu noivado onde só o noivo e a noiva ficam lá noivando, casando juntos? Tem que ter muita gente convidada vendo tu noivar e casar. Eis aqui as testemunhas diante de ti, para um dia testemunhar de você na glória. Não sei como tu entrou, mas sei como pode sair. Tu não veio à toa. Tu veio porque Cristo te chama a reconciliar a aliança com Ele. Eu não sei se tu está afastado ou afastada dos caminhos de Deus, ou talvez ainda nem aceitou Jesus como Salvador, mas chegou a hora. Pastor, tô fora. Tá fora nada, tu tá de férias. Chegou a hora de sair das férias. Mas eu vou esticar esta palavra nos próximos 30 segundos e oro. A quem já é da igreja: pastor, precisa não? Ah, precisa. O Espírito Santo tem me incomodado muito nos últimos anos. Aqui o apelo não seja somente a quem está fora, mas também a quem está dentro. Já sou crente. Por quê? É porque eu tenho camisa. Pega a tua camisa e mostra para ele na glória, vê se entra. Tô de terno, gravata e saia. Mostra para ele, vê se entra. Carrego Bíblia. Carregar a Bíblia é sinônimo de entrar no céu. Não é só estar na igreja, é ser. É ter um relacionamento muito além do que apenas um posicionamento. Posicionado, tu tá aqui dentro hoje, mas e relacionado com Ele, relacionada com Ele. Quem sabe você seja um Pedro que está afundando calado, não grita socorro. E Jesus não estica a mão enquanto não grita socorro. Ou quem sabe tu é uma dracma perdida dentro da casa. Está na casa, mas está perdida. Então para que está na casa? Chegou a hora de ser encontrada na casa. Pastor, estou com vergonha. Jesus não teve vergonha de você quando te comprou na cruz. Não tenha vergonha dele agora. Só ele pode preencher o vazio que existe na tua alma. Propósito de existência. Eu sei do que eu estou falando. Aliança de fogo que restaura e renova a sua vida. Se houver alguém que não tenha vergonha de quem está olhando aqui dentro, mas quer viver algo novo na presença de Deus. E eu não estou perguntando se tu já tem carteirinha de membro ou não. Estou perguntando se tu já tem aliança de fogo. Se houver uma primeira vida a Cristo, sai correndo do seu lugar e vem correndo aqui na frente agora, porque o tempo não me espera. Eu lhe aguardo aqui no altar se você quiser firmar o noivado com Jesus hoje. Pastor, salvo uma vez, salvo para sempre. Mas quem conhece de casamento sabe que todo dia é um novo dia de relacionamento. E se você precisa restaurar a sua aliança com Ele, eu estou te esperando no altar do sacrifício agora. Será que existe uma primeira vida a Cristo entre nós, que queira restaurar ou renovar a sua aliança com Jesus hoje? Filha de Deus, se aproxime do altar, filha de Deus. Vem com ela, minha irmã. Filha do Altíssimo, foi a melhor decisão que tu tomou na tua vida. A partir de hoje é uma nova história. Existe uma segunda vida a Cristo entre nós, que quer renovar a aliança. Pastor, mas eu estou com a camisa, vão pensar o quê? Tem que nada pensar na terra, não. Quem tem que pensar está te chamando do lado de Deus, lá no trono, sentado à direita do Pai. Existe uma segunda vida a Cristo entre nós. Pois eu devolvo o microfone a quem é de direito agora. Aleluia. Ah, se tu soubesse a festa que está no céu por causa dela. Glória a Deus. Aleluia.
Eu posso esperar mais 1 minuto a sua decisão. Lembre, não é forçado, mas eu te dou tempo de tu noivar com Ele. Existe uma segunda vida que queira noivar com Cristo hoje, restaurar o relacionamento, a aliança com Ele. A oportunidade está aberta. E eu, como pregador pentecostal, vou falar a verdade. Como pregador pentecostal, a gente sabe que quer terminar todo mundo rodando e pulando. Mas avivamento é isto aqui. Não tem para onde correr. Rodar, pular eu gosto muito, mas isso é poder. Poder seja tão cheio, vi vocês pulando e rodando agora há pouco. Mas avivamento em uma vida é muito mais precioso. Será que há uma segunda vida a Cristo entre nós? Aleluia! Sinto Deus aqui dentro. Igreja, estende as mãos aqui para frente sobre a vida dela. Isto. Pastor, também quero oração. A tua chance é agora. Jesus te chama aqui no altar. Estende as mãos, igreja. Olhe como se fosse você aqui no altar agora. Feche os vossos olhos. Espírito Santo, tu conheces como ela entrou, mas tu também conheces como ela vai sair daqui esta noite. Senhor, reescreva o nome dela no livro da vida. O que passou, passou, ficou para trás. A partir de hoje começa uma nova história. Deus, tu conheces e sabes que se não fosse as tuas mãos, ela não estaria conosco aqui hoje. Senhor, o que passou, passou, lança no mar do esquecimento, não te lembras mais, pois o preço já foi pago na cruz do Calvário. Que a partir de hoje se inicie uma nova história e trajetória sobre a vida da nossa irmã em Cristo. E eu sei, Senhor, que a partir de hoje, se a trombeta toca, ela está no céu conosco, para te adorar por toda a eternidade. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra e verdadeira palavra é aquela que não nos massageia a alma, mas é aquela que nos coloca contra a parede, nos mostra a verdade e diz: se quiser, o caminho é esse. E ela escolheu o caminho apertado, mas o bom caminho, aquele que leva até os céus de glória. Eu coloco a vida dela, o coração dela e a mente dela nas tuas mãos, com a certeza da vitória em nome de Jesus. E quem concorda, diga amém. Seja bem-vindo à casa de meu Pai Celestial, minha irmã. Deus abençoe esta igreja que vai morar no céu. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Se nos anos 2000 a internet chegou atropelando a nossa vida, agora a inteligência artificial talvez seja um novo marco na história da tecnologia. Tudo agora vai ser através da inteligência artificial. E como é que nós nos sentimos no meio de tudo isso? Como ovelhas sem pastor. Sufocados, oprimidos. Você liga a TV, você abre o seu celular, você é bombardeado com mensagens, com fotos, com vídeos, com frases, com vídeos curtos. E aí a gente fica hipnotizado ali naqueles vídeos curtos. Se deixar, você fica horas e horas ali. Eu já fiquei escolado nesse negócio. Eu vejo um e pum, e já fecho. Acabou ali a minha cota. Eu vou fazer outras coisas. Então, Jesus via a multidão naquela época sofrendo, sendo oprimida, não é? Jerusalém era colonizada pelos romanos, era explorada economicamente pelos romanos. Jesus então via aquelas pessoas como ovelhas sem pastor. No Evangelho de Marcos também, Marcos no capítulo 6, verso 34, quando Jesus sai do barco e vê a multidão, imediatamente ele começa a ensinar a multidão, porque o texto diz que ele os via como ovelhas sem direção. Outra passagem que fala que Jesus via as pessoas como ovelhas.
Então, essa metáfora, essa figura de linguagem bíblica de ovelhas sem pastor, nos fala de pessoas vulneráveis, pessoas que estão perdidas e sem direção, precisando de alguém que as guie, que as proteja. A ausência do pastor para uma ovelha implica em perigo, implica em dispersão, em perda. Outro texto que eu quero mencionar aqui está em Isaías, capítulo 53, versículo 6. Isaías 53, versículo 6, que diz assim: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. O profeta Isaías, lá no capítulo 53, num livro que foi escrito 1500 anos antes de Cristo, já usa a figura da ovelha para falar de pessoas que estão perdidas, pessoas que estão desviadas. Uma ovelha que está desgarrada, ela está exposta aos perigos dos predadores. Ela pode se perder e não encontrar sustento, não achar segurança. E é assim que Deus vê o ser humano. Quando nós estamos longe do nosso pastor supremo, que é Jesus, longe de Deus, do nosso Senhor, que é o nosso pastor, né? Nós ficamos expostos às armadilhas espirituais e emocionais da vida. A ausência de direção, quando você não sabe que decisão tomar, para onde ir, isso é uma característica de ovelha sem pastor, de alguém que não está sendo conduzido, conforme Isaías disse aqui, que está buscando individualmente o seu próprio caminho. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que nós vivamos a realidade de Salmos 23. Lembra de Salmos 23? Como que Davi começa? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí Davi continua dizendo que Deus dá a ele direção, Deus conduz ele a águas tranquilas, Deus o alimenta, preparas uma mesa para mim, mesmo na presença dos inimigos. Deus o corrige, o teu cajado me consola. Então, esse salmo, Salmo 23, ele nos mostra que quando o Senhor é o nosso pastor, nós podemos encontrar descanso, provisão e direção. Ao contrário de uma ovelha desgarrada, nós estamos seguros nas mãos de Deus. Jesus, o bom pastor, reafirma essa verdade no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. Ele diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Presta atenção. Talvez você não se lembre de tudo que eu vou dizer aqui nessa mensagem. Mas uma coisa eu queria que você guardasse. E por isso eu vou pedir que você escreva aqui nos comentários. A Viviane Silva já até escreveu aqui o que eu ia sugerir. O Senhor é o meu pastor. Escreva isso. Você não é uma ovelha desgarrada mais. O Senhor é o meu pastor. Eu quero muito que você escreva isso aqui nos comentários. Só que, mais do que escrever, eu quero que você tome uma atitude de entregar a sua vida a Cristo. Aleluia. Entregue a sua vida a Jesus.
Receba Ele como seu pastor, como aquele que cuida de você. Obrigado a todos que estão escrevendo aqui. Pode escrever quantas vezes você quiser, copia e cola. O Senhor é o meu pastor. Amém? Aproveita que você está escrevendo aí e dê o like no vídeo. Se você puder, dê o like no vídeo. Se você está chegando aqui hoje, nesse canal, nesses canais de comunicação aqui, em qualquer um deles, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal. Aqui nós temos palavra de Deus todos os dias. Todos os dias. Meu querido irmão, minha querida irmã, você não é uma ovelha desgarrada. Você tem um pastor que cuida de você. Você tem alguém que se preocupa com a sua vida, que supre as suas necessidades. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Nós não podemos fazer a obra de Deus de qualquer jeito. A gente tem que se dedicar, não é verdade? Mas olha o que diz o texto de Ezequiel 34. Eu vou ler na NVI. Ezequiel 34, do verso 1 ao verso 11. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Repare aqui na palavra contra. Profetize contra os pastores de Israel. A gente tem a mania de achar que a profecia é só coisa boa, não é? Eu vou profetizar sobre a sua vida, que as portas de emprego vão se abrir. Amém. Você vai ser curado, seu casamento vai ser restaurado, sua vida vai às mil maravilhas. Amém. Essas profecias eu recebo. Mas a Bíblia tem umas profecias que o negócio não é muito bom, não. Mas são promessas que estão contidas na Bíblia. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes. 2 pontos. Assim diz o soberano Senhor: ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. O que Ezequiel está dizendo? Vocês tiram proveito do melhor do rebanho, mas não tomam conta dele. Comem a coalhada, se vestem da lã, abatem os melhores animais para fazer um churrasco, mas vocês não estão tomando conta do rebanho. Infelizmente, tem pastores que só querem se aproveitar do rebanho, mas não estão cuidando do rebanho como deveriam. Não estão se dedicando ao trabalho pastoral como deveriam estar se dedicando. Versículo 4. Vocês não fortaleceram a fraca, a ovelha fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Repare que Deus está dizendo que no meio do rebanho tem pessoas fracas, tem pessoas doentes, tem pessoas feridas. Quem deve cuidar dessas pessoas? O pastor que é responsável por elas. Essa é uma realidade que acontece na sua igreja. Muitas vezes o pastor está tão preocupado em viajar, em cuidar da igreja como um empreendimento, comprar o lote do lado, o lote do outro, ampliar, e se esquece de cuidar das ovelhas. Isso acontece aí na sua igreja? Responda aqui nos comentários. Continuando o texto.
Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Lembra que Jesus falou da ovelha perdida? Lembra que Jesus contou uma parábola a respeito disso? Um homem tinha 100 ovelhas e uma se afastou. O que esse homem fez? Deixou as 99, colocou as 99 ali bem guardadas em um lugar e foi atrás daquela que havia se perdido. Esse é o papel do pastor. Mas se for olhar hoje em dia, o que os pastores estão fazendo? A ovelha se desviou. É Deus peneirando o povo. Se está desviado é porque não quer se submeter ao que nós estamos pregando aqui, é porque é insubmisso, é porque é rebelde. É isso que a gente tem visto. Só que o bom pastor, além de dar a vida pelas ovelhas, ele vai atrás da ovelha perdida. Ele deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Versículo 5. Por isso elas estão dispersas. Por isso as ovelhas estão dispersas. Porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. A ovelha se desvia, sai do caminho, o pastor não cumpre o seu papel de resgatar a ovelha perdida, ele só quer se aproveitar da ovelha e aí ela se torna uma presa fácil para o inimigo. E aqui a gente pode associar isso ao inimigo das nossas almas. O diabo, ele se aproveita quando uma pessoa se afasta dos caminhos de Deus, quando uma pessoa se afasta da igreja, quando ela abandona o seu chamado, o seu ministério. Satanás vem então e faz com que aquela ovelha que se afastou caia em armadilhas, caia no engano, caia no pecado, caia em tentações. Versículo 6, eu estou lendo Ezequiel capítulo 34, do verso 1 ao verso 11. Versículo 6. As minhas ovelhas, assim diz o Senhor, lembra? É Deus falando. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Elas foram dispersas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens, e uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos, em vez de cuidarem do rebanho, ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz o soberano Senhor: estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Ou seja, o sangue desses que se perderam e que não foram socorridos, o sangue dessas pessoas está nas mãos dos pastores. Eu lhes tirarei a função de apacentar o rebanho, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e ele não lhes servirá mais de comida. Porque assim diz o soberano Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. O que Deus está dizendo aqui? Eu coloquei pessoas responsáveis por cuidar das minhas ovelhas.
A Bíblia diz que Deus escolheu alguns para pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, não é verdade? Alguns. Então, algumas pessoas foram incumbidas dessa missão. Só que quando essas pessoas não desempenham com zelo aquilo que lhes foi incumbido, Deus retira a função dessas pessoas. E Deus promete que Ele mesmo buscará as ovelhas e cuidará delas. As ovelhas não vão ficar sem cuidado, mas o pastor vai perder o cargo, o pastor vai perder a função, o pastor vai perder a unção. É isso que a palavra está dizendo. Amém? Eu sei que é uma palavra dura, uma palavra para a gente começar a semana assim, né? Já engasgando, mas eu até coloquei uma camisa mais florida, né? Porque hoje começa a primavera, para que você receba no seu coração, receba no Espírito essa palavra. Se você é pastor, receba essa palavra no Espírito. Se você não é pastor, mande lá para o seu pastor, mande isso para o seu pastor, para a sua pastora, para o dirigente aí da sua igreja. Irmãos, pastor foi levantado por Deus para pastorear. Ele pode pastorear através de pregações, que é o que eu faço aqui. Eu prego a palavra de Deus todos os dias. De uma forma indireta, eu estou pastoreando aqui algumas pessoas. Tem pessoas que eu abro a live aqui, eu já identifico como pessoas que são assíduas aqui nas transmissões. Tem pastores que Deus colocou em um templo, em uma denominação, em igrejas específicas. O que esse pastor tem que fazer? Cumprir aquilo que foi determinado por Deus para ele. Presta atenção. Eu não sou a favor de que pastores sejam candidatos. Eu não concordo com isso. Deus não chamou o pastor para ser candidato. Deus chamou o pastor para pastorear. Ah, mas ele tem ele tem uma entrada na política, ele é um bom administrador, é um bom gestor. Amém. Então deixe de lado a função de pastor, abra mão dela, diga, eu não sou mais pastor, eu agora sou um gestor público. E faça isso. Porque o que eu vejo, na maioria dos casos, é a pessoa usando a credibilidade que foi dada a ela como pastor e se aproveitando disso para se eleger ou para eleger outros candidatos. Eu não concordo com a igreja que leva o candidato lá na frente. A igreja não pede assim diretamente o voto por candidato, mas leva o cara lá na frente e fala assim, nós vamos orar por ele, ele é um homem de Deus, ele é um homem de família, nós vamos orar por ele. O que a igreja está dizendo? Vote nesse cara aqui. Eu não concordo. Eu não concordo. A Nádia Nunes colocou assim, estou assistindo pela TV, pastor. Eu gosto desse seu posicionamento com relação à política. Pastor é para pastorear. Pastor não é para cantar, pastor não é para representar, pastor não é para... Pastor é para pastorear. E como que pastoreia? Pregando a palavra, aconselhando, ensinando. Olha o que Jesus estava fazendo, irmãos. Deixa eu voltar aqui lá no texto. Deixa eu voltar no primeiro texto que eu li. Mateus capítulo 9, versículo 35. Jesus, o bom pastor, ia passando por todas as cidades. Jesus tinha uma igreja? Não. Ele ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando, pregando as boas novas do reino, curando as enfermidades e as doenças. Ele tinha compaixão das pessoas.
ele via a necessidade das pessoas. Quando Jesus viu que a multidão estava faminta, ele tratou de alimentá-las. Ele multiplicou os pães e peixes e alimentou a multidão. Eu sei que muitas pessoas talvez não vão concordar, vão dizer, pastor, mas é importante que na política nós tenhamos homens de Deus, mulheres de Deus. Amém. Eu não estou dizendo que um homem e uma mulher de Deus não possam ocupar cargos públicos. Mas tira esse título então de pastor. Abra mão dele. Porque se Deus chamou você para administrar, então não é para pastorear. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.